Dia 22 de maio comemora-se o aniversário da Sociedade Beneficente Sebastião Lucas Pereira, fundada em 1952, conhecido como o Clube dos Pretos ou da Sociedade Negra de Itajaí. E antes dessa sociedade, é preciso dizer que existiram outras com a mesma finalidade. Qual era a finalidade? Era um espaço de cultura, lazer e entretenimento da população negra de Itajaí, que historicamente foi marginalizado, discriminado, proibido de frequentar outros clubes. Então, nós vamos falar um pouco da história dessa sociedade, mas vamos falar também dos seus antecedentes, sociedades que existiram antes da Sociedade Beneficente e Cultural Sebastião Lucas, que se encontra num período de reestruturação. Tanto é que, de 3, 4 anos para cá, foi constituída uma comissão visando reconstituir juridicamente a sociedade e a preservação do patrimônio do prédio, que foi tombado já como patrimônio histórico de Itajaí. É preciso dizer também que essa associação, esse grupo, essa entidade, ela foi fundada em 1952 e ela foi reconhecida como de utilidade pública estadual em 1954. Nós temos aqui, inclusive, duas referências de trabalhos acadêmicos sistematizados que fala sobre um pouco da trajetória da Sociedade Beneficente Sebastião Lucas. Uma, inclusive, eu tive a oportunidade de ser o orientador do trabalho de conclusão de curso de História de Janaína Naildes da Silveira, que ela defendeu no ano de 2000. O título é Nos Bailes da Vida, Sociedade Sebastião Lucas, Espaço de Sociabilidade dos Afrodescendentes em Itajaí. Então, a partir de fontes orais, documentação, iconografias, ela construiu um pouco a trajetória do Sebastião Lucas a partir dessas fontes. Nós temos também aqui o trabalho de Tamara Cardoso Belisário, Clube de Preto, 50 anos de história do Sebastião Lucas. Esse é um trabalho também de conclusão de curso de jornalismo na Universidade do Vale do Itajaí, Univale, de 2011. Então, uma grande reportagem feita pela Tamara Cardoso Belisário, cujos antepassados foram da diretoria do Clube Sebastião Lucas Pereira também. Então, essas duas referências para a gente apresentar um pouco da trajetória desse patrimônio histórico, lugar de memória da população negra de Itajaí, patrimônio histórico, lugar de memória. É preciso dizer que antes do Sebastião Lucas, como já falamos anteriormente, existia uma outra sociedade, Clube Náutico Cruz e Souza, fundado em 1919. Era um clube náutico porque a população negra era proibida de frequentar o Clube Náutico Marcílio Dias e o Clube Náutico Almirante Barroso. Então foi fundado por trabalhadores e trabalhadoras negras, o Clube Náutico Cruz e Souza, em 1919. Né? O título Cruz e Souza é homenagem ao poeta catarinense. Posteriormente ao Cruz e Souza, fundou-se o Clube
o Maitá, que era um clube de futebol também da população negra. Como é que nós sabemos disso? Através dos registros de jornais. Nós encontramos na década de 20, 30, 40, notícias nos jornais locais falando das comemorações de 13 de maio e da partida entre Clube Náutico Cruz e Souza e o Maitá Futebol Clube. Segundo algumas referências, o clube Humaitá ficava nas adjacências da atual Rua Uruguai. E o clube Náutico Cruz e Souza ficava nas imediações da Rua Fluvial, que seria hoje entre a Rua Blumenau e a Eugênio Miller. Não é? Mas antes desses dois clubes também, temos um registro em 1903. 1903, o jornal O Arauto publicou a fundação de um clube intitulado 13 de Maio, 1903. Pouco nós sabemos desse clube. Sabemos o que tem nessa nota de jornal, que diz o seguinte: fundou-se nesta cidade mais uma sociedade com o título 13 de Maio. A sua diretoria ficou assim composta: presidente Álvaro M. dos Passos, tesoureiro Sebastião Lucas Pereira, primeiro secretário Cristiano R. Vieira, segundo secretário Juvenal E. de Jesus, procuradores Leobino J. Ramos e Alfredo E. de Jesus. Então, essa é uma nota do jornal O Arauto, de 1903. Posteriormente, Juventino Linhares, na década de 60, quando ele escreveu as suas memórias, que está sistematizado no livro O que a Memória Guardou, ele menciona a fundação desse clube, né, nas suas memórias, e ele diz que esse clube foi também contemporâneo da Sociedade Beneficente 15 de Novembro. A Sociedade Beneficente 15 de Novembro foi a entidade dos trabalhadores portuários. Entre eles estava como fundador Sebastião Lucas Pereira, Pedro Antônio Faial, Tio Silvério, entre outros. Então, era nessa Sociedade 15 de Novembro que os trabalhadores poderiam ou podiam fazer as suas festas, os seus bailes, os seus festejos, porque eles eram proibidos de frequentar os clubes da elite. Então, nós temos aqui, por exemplo, o depoimento da filha do Pedro Antônio Faial, que foi um trabalhador portuário, né? Fundador da 15 de Novembro, juntamente com o Sebastião Lucas e outros. E numa entrevista que está registrada lá no Arquivo Histórico de Itajaí, no Centro de Memória e Documentação, ela lembrou da época dos bailes na 15 de novembro. Essa entrevista é de 1992. Na época, a Maria Leocárdia Pereira tinha 83 anos de idade. Ela disse o seguinte: no baile dos pretos, branco não entrava. Não podia chegar na janela. Quando os brancos faziam baile, os pretos não chegavam na janela, nem para espiar, para ver dançar. Eu dancei muito nos bailes da sociedade. Fecha aspas. Então a Maria Leocárdia está dizendo o seguinte: que mesmo no meio da classe trabalhadora do início do século XX, existia racismo. Os negros não podiam dançar no mesmo espaço em que dançavam os brancos e vice-versa.
embora a categoria dos trabalhadores portuários fosse majoritariamente preta, mestiça e parda, havia essa barreira de cor, havia esse preconceito, não é? Então, a questão racial vai além da questão de classe social. Existe discriminação de classe e existe discriminação de raça também, e de gênero, né? Então, o clube foi fundado justamente para que a população historicamente marginalizada tivesse o seu espaço, o seu território próprio, onde eles não fossem importunados, não fossem questionados, né? Pelo seu jeito de ser, pela sua história, pela sua cultura. Então, o Cruz e Souza veio em 1919, depois o Humaitá, depois houve um grande ato na década de 40 até 50. Não houve um clube específico para a população negra aqui em Itajaí, malgrado o racismo e o preconceito que vigorava nesta sociedade. E ainda hoje nós temos permanências desse racismo, desse preconceito. Basta abrirmos as notícias, os jornais, para nós encontrarmos denúncias de preconceito contra os não brancos. Ano passado tivemos a triste experiência de uma manifestação de teor racista contra o evento que nós realizamos com relação à primeira mostra cultural dos haitianos. Itajaí hoje é uma cidade que tem um percentual significativo de migrantes haitianos. Então, ano passado, nós tivemos o desconforto de uma manifestação ameaçando o evento cultural sobre a cultura haitiana. Mas nós não nos calamos, fizemos o evento, divulgamos, denunciamos, e esse ano estamos de volta com a segunda mostra, que será apresentada no segundo semestre. Mas também nós temos um fato que aconteceu em Itajaí durante a Segunda Grande Guerra Mundial, aproximadamente no ano de 1944. Havia aqui o destacamento do Exército, né, por conta daquele temor da guerra, cidade litorânea, por onde possivelmente os nazistas podiam desembarcar né, e trazer as ideias nazifascistas. Então, existem muitas narrativas falando disso, né? Então, no litoral brasileiro como um todo, houve uma ostensividade das Forças Armadas, da Marinha, do Exército, né? Precazendo contra possíveis invasões estrangeiras pró-Hitler. E aqui em Itajaí estabeleceu-se, né, um segmento, um batalhão do Exército, cujo o, o capitão era um negro. E aconteceu que num baile na sociedade Guarani, a sociedade aqui conhecida historicamente como uma sociedade de elite, onde os negros eram proibidos de entrar, teve um baile e o capitão negro entrou e dançou. Tirou as moças de famílias, entre aspas, para dançar. E isso causou um mal-estar
no meio da elite. Tanto é que, em protesto, alguém pregou um manifesto numa barbearia no centro da cidade, onde o dito capitão costumava fazer a barba. Esse manifesto também se encontra lá no Arquivo Histórico de Itajaí, e nós vamos ler o que dizia o manifesto. Abre aspas. Itajaienses. Fatos deveras deprimente para a nossa sociedade de Itajaí estão se passando e se repetirão se não nos unirmos para proteger a honra e a decência da nossa sociedade e de nossos próprios lares. A sociedade de Itajaí sempre se caracterizou pela rigorosa seleção de seus associados e frequentadores. E que vemos agora? Forasteiros que invadem o nosso salão, indivíduos de cor que frequentam nossos círculos mais seletos, num verdadeiro assinte à sociedade. Unamo-nos, itajaiense, a que sempre foi uma grande família. Unamo-nos para que a defesa comum de nossos interesses, para salvaguardar os brios e a honra da família itajaiense. Não consintamos que nossas filhas e esposas sirvam de distração a um negroide. Não consintamos vê-las nos braços de semelhante indivíduo, ouvindo por entre bafios de cachaça, galanteios de conquistador barato. Boicotemos a sua presença nos nossos salões e estaremos defendendo a honra da nossa sociedade e dos nossos familiares e de nossa tradicional sociedade. Fecha aspas. Então, esse foi um manifesto pregado numa barbearia no centro de Itajaí, em decorrência ao fato de o capitão negro do Exército haver participado de um baile na sociedade de elite que proibia a entrada de negros. E esse fato foi posteriormente rememorado, relembrado, quando a professora Marlene de Favre escreveu uma dissertação de mestrado enfatizando um grupo da elite itajaiense denominado Grupo dos 20, ou Bloco dos 20. Era um bloco da elite que se reuniam na sociedade guarani e tinha como característica a proibição de pessoas que não fossem da elite nos seus eventos, sobretudo pessoas negras. Então, na ocasião, a professora Marlene de Favre entrevistou o que, na época do baile em que o capitão negro dançou, ele era presidente do Grupo dos 20. Então, ele relembrou o acontecimento da seguinte forma. Eu vou reproduzir aqui parte da entrevista que ele concedeu à professora Marlene de Favre. Isso foi em 1995 que ela fez essa entrevista. Estão falando do capitão que entrou e dançou no Guarani. Abre aspas. Era preto, bem preto mesmo. E naquele tempo havia aquele racismo, aquela coisa. Preto não dançava junto com branco e branco não dançava junto com preto, correto?
E ele, então, como maior autoridade dentro do exército, ele comandava a capitania dos portos. Todo o regimento estava aqui. E nós não podíamos dizer que não mandássemos um convite para o comando. Então tinha que mandar um convite para o comando. Mas não criou problema, não. Pelo contrário, sempre foi uma pessoa de muita classe, de um comportamento exemplar. Só que era preto, preto, coitado. Era a única pessoa preta que entrava porque era do comando do exército e porque era convidado. Nós não podíamos negar de convidar um comandante do exército de entrar no Guarani. Então, ele ia no Guarani, no bloco dos 20, mas era um elemento que estudou. Essa pessoa tinha cultura para chegar e sair na maior dignidade. Compreende? Fecha aspas. Então veja que o então presidente do grupo dos 20 rasurou o acontecimento. Ele não mencionou, inclusive, o manifesto que foi pregado bem próximo do Salão Guarani, na barbearia, onde o capitão frequentava. Ele, através de subterfúgios, disse que não havia racismo porque o capitão, apesar de ter preto, muito preto, coitado, como ele disse, ele era uma pessoa de educação, né? de, 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 de boa índole, vamos dizer assim. É assim que se manifesta o racismo no meio da elite, sobretudo. Então, esse clube Guarani, que existe até hoje, é historicamente conhecido como o clube da elite e que proibia o acesso de pessoas não brancas nos seus quadros. Na década de 80, mais exatamente em 1988, nós fizemos denúncia da discriminação sofrida por um professor do Colégio Salesiano, negro, que havia sido convidado para o aniversário de um dos seus alunos no dito salão. Essa notícia se encontra no Diário do Litoral, né, o chamado Diarinho do Litoral. Quem tiver curiosidade pode ir lá investigar o Diarinho de 1988. Eu lembro muito bem que eu era professor no Colégio Salesiano, juntamente com esse professor, e era também o centenário da abolição. Nós fizemos uma grande manifestação, uma grande denúncia. Houve um processo contra a pessoa que discriminou, mas no final das contas o processo acabou sendo arquivado. Então nós estamos aqui falando um pouco das relações raciais na cidade de Itajaí e das organizações do movimento social negro desde o início do século XX, visando, sobretudo, combater o preconceito, a discriminação e também valorizar a cultura trazida pelos nossos antepassados, ainda que numa condição de subalternizados pela escravidão e formas correlatas. Então, esse nosso canal Africanidades Conectadas tem, entre outras finalidades, trazer à baila temáticas historicamente consideradas como tabus, muitas vezes colocadas debaixo do tapete para evitar constrangimentos, como dizem alguns. Na verdade, trata-se de evidenciar
as tensões raciais existentes num país que historicamente não tratou de forma igual os diferentes grupos étnicos, raciais, de gênero, de faixa etária. Infelizmente, nós ainda não resolvemos muitos dos problemas criados pela escravidão, pela colonização em que esse país foi submetido. E, de certa forma, ainda continua num processo de colonialidade. Colonialidade quer dizer as permanências do colonialismo que ainda persiste em algumas sociedades que foram colonizadas no passado. Então, esse nosso canal também tem essa função de construir uma cultura decolonial, uma cultura autônoma, africanidades conectadas.